Boa noite. Boa noite. Oi, amor da minha vida. Oi, boa Eu já vou mostrar noite. minha careta para ti, viu? Boa noite, todo mundo. Hoje nós estamos de cara limpa, minha gente. É o amor de Deus que faz a gente ficar dessa forma. A gente tirar o acanhamento e ficar aqui perto de vocês. É o amor de Deus e de Maria que nos permite, graças a Deus, nosso Senhor. Não é, meu amor? Hoje o Evangelho vem falando isso, dizendo assim que nada oculto pode ser revelado. Então ele pediu e nós estamos aqui, né? E nós estamos aqui. Vamos chamar a nossa Isa? Bora chamar logo. Vou pé aqui. Bora, Boa dona noite, Isa. pessoal. Vou virar aqui Sejam todos agora a câmera, bem-vindos. vocês vão me permitir eu mostrar minha careta também, viu? Coisa mais linda do mundo. Ah! Onde é, meu Deus? Aqui. Oi, amor. Beijo. Oi, meu amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A nossa grávida do ano. Que trio, Tudo bom, minha gente? Que saudade de vê-las. Vontade de ver vocês. Como é que tá o som? Tá direitinho ou tá tendo Tá eco? ótimo, tá ótimo. Tá legal? Eu tô ouvindo eco no teu. Pois eu vou botar aqui o fone. Tá certo. Tem um pouquinho de eco? Tem mesmo. O meu também? Ela disse que ouviu só do meio. Vou botar aqui para ver se melhora. Só um instante. Tá. Deu certo? Prontinho. Enquanto isso, eu quero dizer Prontinho. boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, que estão entrando nesse momento para conversar conosco sobre a Bíblia. Vamos falar de Bíblia hoje à noite, não como quem é professor de Bíblia, não como quem dá aula de Bíblia. Nós vamos falar da Bíblia que fica nas nossas mãos. Vamos falar de dúvidas que todo mundo tem, que nós também temos, e o que a gente conseguiu conversar ou captar, tipo, o que é que para nós muitas vezes é dúvida e que na maioria das vezes é a dúvida de todo mundo. Então, nós vamos fazer uma coisa bem leve, para que seja ao alcance de todos, né? E que a gente se estimule a ter nas nossas mãos o livro das nossas vidas. Porque a gente tem álbum de fotografia, a gente hoje em dia tem muita foto nos celulares, tem gente que diz assim, não me mande mais vídeo, porque meu celular está cheio de vídeo. Quantos vídeos da Bíblia será que tem? Que a gente pega a live de todo mundo, mas o que tem da Bíblia? O que você se familiariza com ela, né? Então, você sabe dizer onde é a foto do seu menino, quem era o padre, onde é que não estava, que hora era aquela, que praia foi essa, que ano foi. Pois vamos fazer a mesma coisa com a Bíblia. Vamos fazer com que ela faça parte do nosso dia a dia. É essa a nossa intenção. Nós estamos querendo conversar com vocês dessa forma, certo? Combinado. Vamos lá. Então para quem chegou agora, está começando o nosso estudo agora, pode chamar aquela pessoa que você acha que está com dúvida com a Bíblia também, que quer conversar com a gente hoje. Então, manda esse aviãozinho para quem você acha que poderia ser legal, né? Para todo mundo seria legal, mas para quem você sente no coração agora, que você acha que talvez essa pessoa queira também conversar um pouco com a gente e saber um pouquinho, como a doutora Alice falou, de uma maneira bem suave, bem tranquila, de como é que a gente pode manusear essa Bíblia de uma maneira mais perto da gente, né? Deixar ela mais próxima de nós. Uma Bíblia de verdade, como se a gente estivesse lendo um romance. Vocês é porque não são de alguns tempos. Antigamente tínhamos alguns autores que a gente lia muito, sabe? E aí eu me lembro demais que a gente lia muito alguns autores. Mas vamos fazer de conta realmente que nós vamos ler O Pequeno Príncipe, sem comparar, porque não há comparação com o livro da Bíblia. Mas eu quero que seja leve, que seja gostoso. Lembra da música do Toquinho? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Então, que seja assim a Bíblia na nossa vida, né? Uma aquarela leve, breve, que nos emociona, que nos leva a Deus.
Não é isso? Amém. Vamos lá. Isso mesmo. Bruno, nós podemos orar sim pelo seu primo Danilo Almeida Teixeira, viu, meu amor? Mas nós vamos agora, então, falar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Nós acabamos de sair do texto dos homens, colocamos nossas intenções, mas para pensar no seu primo, em todas as intenções que nós temos no coração e queremos que estejam aqui conosco as pessoas, nós vamos, então, fazer o nosso sinal do cristão para nós iniciarmos a nossa conversa sobre Bíblia, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos chamar o Espírito Santo para estar com a gente agora. É ele que convence todas as coisas, né? Que esclarece. Para falar de Bíblia, a gente tem que convocar ele. Não é um livro comum que a gente lê de qualquer jeito. É um livro que só o Espírito Santo revela, né, doutora Alice? Então, a gente vai rezar agora a oração. Queria que a senhora rezasse, que eu acho muito lindo quando a senhora reza. Meu Deus. Hoje vai ser rasgação de seda, não adianta não. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora não podemos deixar de chamar Nossa Senhora, dizer para Deus que Ele é Pai, que nós cremos nele. Não é isso? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém? Amém. 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 Então estamos aqui juntos. Vamos lá? Amém. Gente, a Vamos gente lá. resolveu conversar com vocês de uma forma bem gostosa. Por exemplo, eu acho que mais ou menos o que a gente queria começar era tipo assim, como é que eu faço para ler a Bíblia? Como é que são as diversas formas para ler a Bíblia? O que você tem de experiência com relação a isso? A gente já disse que é importante ler, né? Jusceline e Isadora. A gente já disse que é importante ler a Bíblia para as nossas vidas. Afinal de contas, é o livro das nossas vidas. Se a gente diz que crê, a gente tem que ter intimidade com a Bíblia. Mas a gente não sabe manusear. O que você tem para nos dizer sobre isso, Jusceline? Aí, acho que o que acontece? A gente tem uma Bíblia, né? E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente tem o costume de ir para a igreja, e na missa tem o missal, né? Então, a gente vai, tá na igreja, vê o missal, tá lá. Só que aí, o que a gente acontece? A gente se acomoda. E aí, a gente não vem para cá. Porque tudo que tá lá, tá aqui. Então, na primeira live da Bíblia,
os meninos falaram, a Ohana e o Igor falaram sobre o Antigo Testamento. E eles falaram muito bem a respeito da contextualização do Antigo Testamento na Bíblia. E também mostraram o Novo Testamento, que é depois que Jesus veio, né? Depois que Jesus chegou, é o Novo Testamento. Então, a gente encontra diversas maneiras de começar a ler a Bíblia. Uma delas, se você pesquisar na internet, em vários locais, você vai encontrar, leio a Bíblia em um ano. Vamos começar lendo do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Aí ela vai te dar todo um estudo randomizado, te dando do começo, do Gênesis até o Apocalipse. Esse é um estudo para quem já começou e já leu alguma coisa da Bíblia. Se você já for pegar a Bíblia pelo Gênesis... Você me permite pedir às pessoas que eu tiro os comentários, porque senão a gente não consegue ver vocês. Eu acho que hoje o importante é a gente conversar cara a cara, né? Tá bom, Vocês me permitam, viu, gente? Sim. Que eu tire aqui os comentários, mas continue chamando Aí as daqui a pessoas, pouco a tá? gente ativa, né? Isso, Daqui a pouco a gente continue ativa chamando para as pessoas. caso tenha De perguntas, repente alguma começa a coisa. aparecer perguntas, vão guardando as perguntas que vocês têm para fazer, o que for possível a gente responder, a gente vai respondendo, tá bom? Com licença. Sim. Pronto, cheguei. Então, é o seguinte, quando você começa a pegar um planejamento desse, da Antigo ao Novo Testamento, é um estudo para quem já começou a ler a Bíblia em algum momento. Quando você começa a ler do Gênesis, é muito bonitinho. Você começa a ler os 5, o Gênesis é muito bonitinho. Quando você chega lá em Levítico, você começa a ficar embaralhado. Então, esse estudo que você encontra da Bíblia em um ano, ele é um estudo eficiente para quem já leu alguma parte da Bíblia em algum momento. Mas para quem quer ler a Bíblia pela primeira vez, não seria um estudo assim indicado. Tampouco Didático, os estudos né? que vêm. Não seria didático, porque você vai começar, tudo bem, a gente começa a ler um livro pelo começo, né? Claro. Mas o Antigo Testamento, ele, como os meninos já explicaram de uma forma muito tranquila na primeira live. Se você não Como se assistiu a a gente primeira fosse live, fazer está o curso gravado, superior antes de ser você pode ir lá alfabetizado. voltar. Para você ver que tem que ter toda uma contextualização com a época. Então, é interessante que você leia na comunidade. Quando você pega um estudo que dizendo assim, vamos ler o Novo Testamento, né? É uma boa você ler o Novo Testamento. Só que existem algumas partes que se entrelaçam entre si no Novo Testamento. Você pode começar por 1 João, Sim. né? E depois você já começa pelos evangelhos, entendeu? Então, as maneiras que você pode ler a Bíblia são diversas. Só que dependendo do tipo de manuseio que você vai ter. A nossa igreja, ela coloca para nós de uma forma muito tranquila, muito eficiente, o ano litúrgico. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um calendáriozinho desse aqui, que você pega, tem nas livrarias, você encontra. Como se for, como é o nome daquele livro, doutora Alice? Isadora? Missal. Que vem todas as partes do evangelho e ele vem comentadozinho embaixo. Que esse ano eu não consegui. Eu tenho esse aqui, ó. Viver a Palavra. Sim, Ele traz o evangelho do dia e algum comentário, alguma reflexão embaixo. Normalmente eu gosto muito dele, eu leio diariamente. Esse ano eu não consegui pegar. Então, o que aconteceu? Eu peguei também o ano litúrgico, que aqui dentro ele vem o nosso ano litúrgico inteiro. Todas as partes do salmo, primeira leitura, por dia. Então, se você quiser, é uma opção também de você ter na sua casa. Que você pega aqui, por exemplo, no dia 4 de janeiro, na segunda-feira, foi lido Mateus 4:12. Aí a doutora Alice, daqui a pouco ela vai explicar essas abreviações. Então, seria também um estudo. E aí, isso agora vai... uma opção, estudo não, uma opção para você se guiar, se basear por esse ano que a igreja também já te dá. É o ano inteiro. Seria uma opção contextualizada entre salmos, primeira leitura, segunda leitura, e você pode sim estar fazendo
esse tipo de acompanhamento. Aí esse ano litúrgico ele vem dividido, e aí você vai falar sobre isso agora. O ano litúrgico, na verdade, é como a igreja divide toda a sua programação, né? A gente começa o nosso ano litúrgico, ele é dado início, o pontapé inicial não é no 1º de janeiro, como acontece no nosso ano civil. O ano litúrgico, ele começa com o advento, né? Que pode ser final de novembro ou começo de janeiro, mas o marco do advento são exatamente os quatro semanas que antecedem o Natal. Nessa imagem que a Jusceline está botando aqui, a gente pode ver esse círculo, ele traz todo o nosso ano litúrgico. E eu queria que vocês observassem as cores, né? Porque assim, então, o ano litúrgico, como eu falei, ele inicia no primeiro domingo do Advento. Isso. Que são exatamente 4 semanas antes do Natal. Então, a gente vem fazendo toda essa caminhada, né? Que no Natal a gente vai recordar da encarnação. Em seguida, né? Vem o tempo comum, que é esse que está em verde, onde a gente vai começar a aprender, conhecer a vida pública de Jesus. Em seguida, né, logo depois do tempo comum, a gente vem para o cume do tempo litúrgico, que é exatamente, né, o período que a gente chama de Quaresma, que é onde a gente tem a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o ano litúrgico termina no dia da festa de Cristo Rei, que esse ano será, se não me falha a memória, no dia 21 de novembro. Isso. Então, nesse momento, a gente terminou o nosso ano litúrgico. E aí, o que é que a igreja fez? Bom, eu já sei que eu tenho um ano litúrgico, né? Um ano para dividir. Então, como que eu vou fazer com que os fiéis conheçam a palavra de Deus, com que eles provem dessa semente, né? Com que eles conheçam. Então, a igreja pensou naquelas principais leituras que eles queriam que os cristãos tivessem conhecimento, e ele disponibilizou essas leituras aos domingos, porque a gente sabe que nós temos por obrigação, né, a missa dominical. Então, no domingo, aquele que comparecer, né, às missas durante todo o ano, as missas do domingo durante todo o ano, vai ter a oportunidade de conhecer durante um ano, pelo menos um evangelista, que é o ano A, o ano B ou o ano C. No ano A, nós vamos ter o evangelista Mateus. No ano B, o evangelista Marcos. E o ano C, o evangelista Lucas. Certo? E aí nós sabemos que nós temos 4 evangelistas, né? E João fica onde? Nós não vamos conhecer o Evangelho de João? Não. O Evangelho de João, ele é distribuído entre as festas e solenidades da igreja. Por exemplo, na Quaresma, na Semana Santa, toda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é narrada por meio do Evangelho de São João. Outra coisa interessante, por exemplo, esses evangelhos, eles guardam algumas particularidades entre si. Porque, assim, esses evangelistas, o único deles, assim, que não foi testemunha ocular mesmo, assim, que não esteve, que conviveu com Jesus de perto, foi o evangelista Marcos, porque ele era discípulo de Pedro. Mas ele narrou aquilo que Pedro viveu. Então, eles vão trazer cada um o seu ponto de vista. Por exemplo, em algumas festas em que nós comemoramos Nossa Mãe Maria Santíssima, por exemplo, no dia da Imaculada Conceição, no dia da Anunciação, no dia da Encarnação, a gente comemora rezando na missa o Evangelho de Lucas, que é um evangelho tipicamente mariano, é o evangelho que mais fala, que mais foca em Nossa Senhora. Posteriormente, lógico, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o objetivo da igreja em definir esse ano litúrgico, dividir esses evangelhos, é para que a gente saiba exatamente como tudo aconteceu, como se estabelecesse uma ordem cronológica. Primeiro, a gente tem
observem que no domingo, diferente da semana, a gente faz a primeira leitura, que normalmente é alguma leitura do Antigo Testamento, porque ele vai nos apresentar as promessas de Deus para o povo, o anúncio do Salvador. Depois nós vamos ter uma segunda leitura, que essa segunda leitura já é alguma leitura do Novo Testamento que não seja os evangelhos. Normalmente é uma carta de São Paulo, uma carta de São Lu, uma carta de São Tiago. Então, dentre todas as outras leituras que possam aparecer selecionadas. Dentre elas, nós temos um salmo. Essas leituras, elas são planejadas pela igreja e, posteriormente, o evangelho. Então, nessa sequência, a gente consegue ter um grande conhecimento da Bíblia e de uma forma sistematizada. Então, é uma forma de eu fazer a leitura da Bíblia? Né? É inválida? Não é, super válida. É uma forma de leitura que a igreja recomenda. Mas, assim, dentro da Bíblia, nós temos vários livros. Por exemplo, quem tiver curiosidade em conhecer São Rafael, que é o anjo da cura, pode ler Tobias, né? Quem quiser conhecer a Rainha Esther, que ela tem também um livro na Bíblia. E existem várias e várias formas de se ler a Bíblia. Por exemplo, quem está acompanhando a gente do Rosário Diário ou das Virtuosas, sabe que a gente segue o planejamento espiritual da Irmã Zélia. Então, a Irmã Zélia, em alguns períodos, ela orientou que a gente fizesse, além das nossas orações, algumas leituras de alguns livros bíblicos. Por exemplo, na Quaresma, são 40 dias, né? Então, ela pediu que lêssemos, durante esses 40 dias, o Êxodo, que tem exatamente 40 capítulos. Então, seria um capítulo por dia. Também é uma forma de ler. Nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, ela pediu que lêssemos Eclesiástico, da forma como a gente achasse melhor, mas que durante esses 30 dias a gente conhecesse esse livro, certo? Então, existem várias maneiras. O que a gente tem que lembrar é que não existe uma forma correta, uma forma mais certa. É aquela que você se sentir mais à vontade. A gente está aqui dizendo assim, ó, eu, por exemplo, né, eu comecei com os evangelhos, em seguida fui para os salmos, por exemplo, a Irmã Zélia também, ela tem um canal no YouTube que ela faz alguns comentários, né? Por exemplo, eu vou mudar bem aqui a minha câmera para vocês poderem ver direitinho, bem aqui, só um instante. Aí a gente faz a leitura, ó, por exemplo, ela tem um canal no YouTube, a Irmã Zélia, que ela, por exemplo, ela fez uma análise dos salmos, né? Então ela ia lendo o salmo com a gente e fazia alguns comentários. Então eu fui acompanhando com ela, né? Dia a dia, e aqui eu fazia, na própria Bíblia, eu fazia as minhas anotações. Então, essa Bíblia que eu tenho aqui, né, que eu costumo fazer minhas anotações, é a minha Bíblia mesmo de estudos, é a chamada Bíblia Pastoral, né? Ela, para mim, é de um manuseio mais fácil, porque eu ainda não consegui fixar a ordem dos livros. Então, como ela tem esses apêndices aqui, ó, eu consigo ir rapidinho para o livro que eu quero ler. É uma dica? Né? Fica essa dica para a gente poder acompanhar. E também, né, outra dica que eu posso deixar aqui com vocês é a questão de você ter o hábito, o contato com a sua Bíblia. Por exemplo, em épocas de pandemia, você pode, em vez de receber o missal, né, o jornalzinho da missa, levar a sua própria Bíblia e lá acompanhar a leitura do Evangelho, conforme a do Evangelho, das leituras do Salmo, conforme o mandamento da missa. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre o ano litúrgico. Tia Alice, se a senhora quiser ativar os comentários para ver se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Vamos ver. Aí, assim, se perguntarem, por exemplo, como que é definido o ano litúrgico, eles fazem mais ou menos assim,
Eu coloquei aqui. O ano 1 é o ano A, né? Isso. O ano 2 seria o ano B. E o ano 3, o ano C. Então, sempre que a somatória dos números do ano for múltiplo de 3, a gente vai ter o ano C. Por exemplo, 2019. 9 com 1, 10, com 2, 12. 12 múltiplo de 3, consequentemente, o ano de 2009 foi o ano C, certo? Aí vai por sequência, 2020, 2 e 2, 4. Como é par, Isso. é o ano A, certo? Aí, quando chegar 2021, 2 e 2, 4 e 1, 5, é ano ímpar, então é B. Aí depois, 2022, 2 e 2 e 2 são 6, é múltiplo de 3, é o ano C. O ano C, que é o ano de Lucas. Exatamente. Então, são sempre esses evangelistas fixos, para que a gente possa, a cada 3 anos, reviver, provar, né, saborear o que esse evangelista nos disse. Eles chamam de ciclos de leitura, né? Isso. Quando você vê o ano A é Mateus, o ano B é Marcos, como você falou, o ano C é Lucas, e João para as festas, né? Exatamente. Da igreja, é o que a gente lê mais é João. É isso aí. E no ano A, né? No ano A, que é o ano... Na quaresma, né? Na quaresma, exatamente. O ano A, que é o ano de São Mateus, ele tem uma peculiaridade que ele traz muita manifestação de Deus Pai, onde a particularidade dele é a preparação para o encontro com Deus. Ele vai trazer a vida de Jesus, mas as parábolas, as histórias que São Mateus conta, eles trazem mais esse norte, essa preparação para nos encontrarmos com Deus. No ano B, que é o ano de Marcos, a gente já tem a manifestação de Deus Filho, que aí, no caso, ele vai frisar mais em quê? Na penitência, para a gente se verificar, para largar aquela vida velha, a questão da mudança, do novo. E o ano C, que é o ano de Lucas, a gente tem a manifestação do Espírito Santo. Isso. Que é exatamente isso, a manifestação de Deus na história da humanidade, começando pela encarnação, porque o Evangelho de Lucas, ele já começa trazendo a história da encarnação, da visitação. É Lucas que traz o Magnífica. Então, assim, é um evangelho bem que fala muito sobre Nossa Senhora. É isso aí, Isadora. Muito bem, maravilhoso. Aproveitar aqui que a Cida está perguntando assim: e para quem está começando a ler a Bíblia agora, qual a melhor forma de entender? Cada pessoa tem a sua melhor forma de entender, me permita dizer, Cida. Eu sei que a Isadora também pode lhe dizer alguma coisa e a Juscelino também. Mas, por exemplo, o que mais a gente vive no dia a dia é o Evangelho, né? Porque a gente tem mania de ler a liturgia diária. Todos os grupos religiosos que você tem, a pessoa todo dia coloca o Evangelho do dia. Todos os grupos. E às vezes a pessoa faz parte de 5 grupos, e você também, e nos 5 grupos ela coloca a mesma coisa. Então, foi o que a Juscelino falou, nós nos acomodamos com a liturgia diária. E esquecemos que a gente pode aprender na Bíblia qual é a leitura daquele dia. Então, como você falou, Cida, qual a melhor forma para entender? Começa pelos evangelhos, porque você tem maior familiaridade com os evangelhos. Quando você reza o terço, você está contemplando a vida de Jesus, que é narrada onde? Nos evangelhos. Nos evangelhos. Então, é mais fácil de você começar pelos evangelhos. Se você quiser começar pela genealogia de Jesus, quer dizer, quem foram as pessoas que precederam Jesus, vai em São Mateus, como a Isadora estava dizendo. Já Lucas começa um pouquinho depois e fala mais de Maria e tudo. João, o João é assim, como se fosse o lado intelectual da história, né? Ele fala de uma forma muito bonita das parábolas todas, é muito bonita a maneira como ele fala do Espírito Santo, a gente encontra muito em São João. Então, e também o próprio sofrimento, né, tia? João, ele traz a Via Crucis de Jesus muito detalhada, muito detalhada, muito rica em detalhes, que a gente termina, quando a gente para ouvir,
né? Porque é muito importante que a gente ouça também o evangelho, principalmente na hora da missa. É importante que a gente esteja lá ouvindo o evangelho concentrado. A gente consegue imaginar como tudo aconteceu, reviver. Alguns padres, inclusive, eles gostam de, no momento da homilia, levar a gente um pouquinho para o local. A tia Alice conheceu, né, tia Alice? Então, a senhora, quando deve ouvir o evangelho, a senhora deve fazer a viagem todinha, né? As pessoas me diziam assim, você nunca mais vai ler o evangelho do mesmo jeito. Mas, olha, é ler o evangelho, rezar o terço, ir para a missa, sabe? E os dias que vão passando, as festas vão chegando, tudo remete a gente a uma imagem do que você viu, do que você viveu. Realmente é isso, Isadora. Eu imagino. E aí aí a questão das traduções da Bíblia, né, tia? Porque assim, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Então tem Bíblias em nos mais diversos idiomas e nas mais diversas impressões. Eu aqui em casa, eu tenho 4 Bíblias, né? Uma Bíblia pastoral, uma Bíblia da CNBB, né, que é a tradução da CNBB, e tenho 2 Bíblias Ave Maria. Uma que é pequenininha, que eu posso levar para todo lugar, portátil, eu adoro. E tem uma maior, que é a Bíblia que a gente chama Ave Maria para estudos, que normalmente ela é uma Bíblia que sempre tem o Evangelho, tem a leitura, e abaixo ela faz um comentário bem extenso, trazendo a localização, a geografia do local. Às vezes, assim, quando eu estou com muita dúvida na interpretação do Evangelho, alguma coisa, eu recorro a essa Bíblia Ave Maria para estudos. Mas tem diversas outras, né? A tia Alice está botando aí a para casais, né? Tem a Bíblia da mulher também. Tem a Bíblia da mulher que ora. Essa Bíblia de estudo para casais. Essa do expositor. Quer dizer, é muito recomendada para quem é, por exemplo, catequista ou quem vai dar aula, até mesmo os professores dos seminários, os seminaristas, quando vão fazer alguma exposição, eles estudam através dessa Bíblia. Tem a Bíblia da Ave Maria em várias versões. Só eu tenho não sei quantas aqui. Olha o que eu tenho de Ave Maria. Olha. É Ave Maria, ó. E eu fui ver, Isadorinha, que cada uma é uma edição diferente. Olha só. 1, 2, cada uma é uma edição diferente. 3, sim, 4, 5, 6 Bíblias da Ave Maria. 7 com essa grandona bem aí, ó. Que também é Ave Maria. As pessoas usavam na sala antigamente. Sim, sim. Tem 8 dessa história de a gente usar a Bíblia na sala só para aparecer. Aí tem essa Bíblia pastoral, que é a mesma que você tem. E tenho também uma Bíblia ótima para estudo, que é a Bíblia de Jerusalém. Jerusalém, é verdade. E já tem uma linguagem mais profunda. Precisa que a gente tenha realmente, primeiro, se familiarizado com as Bíblias da Ave Maria, que tem a mesma característica que a Isadora falou, que lá vai citando os livros, fica mais fácil de você saber. Porque também não é de bom tom a gente ficar dizendo, está em página tal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, não sei se é agora, mas vou falar um pouquinho sobre isso depois. Tia, chama a Ju, que eu acho que ela caiu. Vou tentar aqui chamar a Juscelina. E aí, como a gente estava dizendo, né? Cada um fica a seu critério como fazer essa leitura, né? E assim, é muito importante lembrar, como a tia Alice falou no começo, que a leitura da Bíblia não é a leitura de um romance, né? A gente tem que se preparar, tem que se concentrar, tem que invocar o Espírito Santo, porque realmente a gente precisa de toda uma preparação para receber essa palavra de Deus. Porque como a leitura do Evangelho nos disse no sábado, é a semente que está sendo plantada em nosso coração. E o nosso coração é o terreno. Então, a gente tem que preparar esse terreno para que essa semente ela cresça, floresça e produza frutos. Né? Não fique só na parte da inteligência que passe logo em seguida, que seja passageiro, mas que fique e permaneça. Exatamente. Eu estava mostrando aí as várias... Ju, você estava ouvindo a Isa? Estava ouvindo tudinho. Sim. Só fez se esconder de mim, não foi? Mas eu te achei.
Caí, minha filha, aqui o celular que eu tava caiu, eu tô aqui em outro já. Ah, tá bom. Então, minha gente, olha só. O que eu queria pegar o gancho da Isadora, como ela começou a falar. Ó, aqui também tem outra Bíblia. Vocês estão vendo a Bíblia arqueológica. Essa daqui escrita em hebraico, porque não só tipo de bíblica, mas também várias traduções. A Bíblia romana, em hebraico, claro, de acordo com os países, mas eu digo assim, a questão de como eles, digamos assim, as raízes. Então, tem a hebraico, tem a aramaico, tem a grega. De acordo com como a história da gente foi acontecendo na humanidade, foram fazendo as traduções bíblicas também, né? A Bíblia em inglês, The Holy Bible, né? A Bíblia em inglês. A Bíblia de tradução ecumênica, porque vocês devem saber que tem alguns livros que tem nas nossas e não tem por exemplo, na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, né? Como o Cântico dos Cânticos, por exemplo, eles não têm. Qual a Bíblia que vocês indicam para quem está começando de uma linguagem mais fácil? É a Bíblia pastoral. Vocês concordam? Concordo. A pastoral e a Ave Maria, eu acho Ave que são as Maria. duas bem didáticas, A Ave bem de fácil Maria entendimento. é aqueles que dão, geralmente, é que eles indicam para as crianças que estão fazendo catequese, não é, Isadora? Vocês Isso, que são isso. catequistas podem responder melhor do que eu. É outra opção, por exemplo, que a gente tem. A leitura da Bíblia, ela deve vir desde criança. A gente tem uma Bíblia para criança, né? A Bíblia da criança. Exatamente já para a gente ir tendo esse hábito, essa convivência, esse contato com a Bíblia. A menina está dizendo que o som está ruim. Continua ruim, minha gente, o som? Melhorou muito, melhorou. Melhorou. Isadora, você como catequista e a Ju também, diz que se usa muito para criança a Bíblia de Aparecida, né? Sim, é uma Bíblia de linguagem um pouco mais fácil, né? E tem as Bíblias ilustradas, né? Que a gente Sim. também usa muito, porque a ilustração ajuda muito no entendimento da criança. Exatamente, é isso aí. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu recebi quando eu tinha 15 anos, que é uma Bíblia. É porque eu botei o fone, gente. É porque eu mudei de celular, aí, né, caí, mudei tudo, aí eu botei o fone agora. Tem essa Bíblia aqui que também parece com a Bíblia da Isadora, que já vem com essa marcação aqui, né? Só que ela olha o tamanhozinho dela, ela é muito pequenininha. Então, quando você for dar um presente para uma criança, é bom que você dê uma Bíblia realmente ilustrada, uma Bíblia maior. Eu tentei pegar uma Bíblia que agora vem com uma letra enorme, para a pessoa que já tem uma idade mais avançada, depois dos 40 anos, né? A gente fica com presbiopia, a gente fica tentando fazer Obrigada assim, aí, né? Ju, Para poder. depois dos 40, viu? Eu tenho 41, então eu já tô com presbiopia já, né? Aí tem essa aqui que eu dei pra minha irmã, que é linda, maravilhosa, ó. Para Ave mulheres, a Maria. mulher que Maravilhosa ora. essa Bíblia. Aí Eu eu tenho uma gosto versão em muito. miniatura dela, ó. Ai, que é. A Bíblia da Aí Tipo mulher eu uma tenho a bolsinha, pastoral. ó. A Bíblia da mulher que ora também é lindíssima, porque ela, cada trecho do Evangelho, ela faz uma explicação, sempre aplicando para cada situação até da vida da gente. É muito linda a Bíblia da mulher que ora. Eu procurei a minha, que eu sei que ela tem uma capa lilás, é só isso que eu me lembro, e não sei mais onde ela está. Porque quando você muda as coisas, e depois não achei mais onde ela está. Mas eu tenho a Bíblia da mulher que Cida, ora também. desculpa, doutora Alice, eu só queria responder aqui a pergunta da Cida, dizendo que está se preparando para a Crisma. Essa pastoral, ela é uma Bíblia que ela vem com um rodapé, entendeu? A gente falou nas outras lives que toda vez que a gente for ler a Bíblia, a gente tem que estar com o catecismo da Igreja Católica do lado, né? Porque só eles que têm os carismas para fazer a interpretação. Porque se cada um a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo, né? Ele está conosco e ele nos dá inspiração. Mas se cada um interpretar a Bíblia do jeito que quer, imagina como é, né? Cada um vai ter interpretação, cada um. A Bíblia fala isso para mim, mas fala, não. O carisma que tem a Igreja Católica. Por quê? São os 3 pilares que a gente tem. A tradição, porque a Bíblia foi feita segundo o manuseio, a contagem das pessoas que foram falando, né? Então, a Igreja Católica, ela pega até a segunda geração. Os discípulos dos discípulos. Dali parou, entendeu? Tem o magistério, que a gente respeita o catecismo da Igreja Católica.
e a Bíblia. Então, não é só a Bíblia que a gente tem a diferença dos nossos irmãos evangélicos que só tem a Bíblia. E nós acreditamos na Igreja Católica que nós temos esses três pilares: a tradição, que foi por ela que foi feita a Bíblia, o magistério, que é o catecismo da Igreja Católica. Quem não tem, é importantíssimo você ter, porque qualquer dúvida que você tem, você vai lá. Eu ganhei esse aqui também, eu tenho um catecismo que eu tenho até que buscar na casa de uma pessoa que está nessa live aqui também, e eu ganhei da dona Verônica esse livro aqui também, é o Catecismo da Igreja de A a Z, que ele também é um catecismo que ele é já na linha das palavras alfabéticas, né? Então, eu indico sempre, eu tenho 3 pastorais, todas elas riscadas, porque ela é de muito fácil leitura. E aí vale muito, tem até orações lá, dá para você fazer várias marcações, a gente vai falar disso já. Mas a pastoral, para mim, é uma das que eu já tive contato, das Bíblias que tem a linguagem mais fácil de você entender. Verdade, verdade. Bem, a gente estava falando, eu acho que a gente foi para a pergunta que ela tinha feito, mas eu queria retornar um pouquinho para o que a Isadora estava falando com relação à Bíblia. Porque ela estava falando dos tempos litúrgicos, dos anos litúrgicos. Então, eu queria pelo menos lembrar as pessoas dos tempos litúrgicos, certo? Você tem aquele esquemazinho aí? Não, o esquema. A imagem, né? A imagem. Vou botar aqui, vou rebater aqui para... Sim, que a gente tem que lembrar, dentro do ano litúrgico, como a Isadora falou, que não começa no 1º de janeiro e termina no 31 de dezembro, como nós imaginamos que seja o ano civil, não é isso? Ele começa no 1º domingo do Advento, que vem exatamente depois de Cristo Rei, que são 4 semanas antes do Natal, e termina no ano seguinte, civil, vamos dizer assim, no dia de Cristo Rei. Agora, quais são esses tempos que a gente falou? Quais são esses tempos litúrgicos, né? O tempo do Advento, que é aquele que há de vir, quer dizer, antes do nascimento de Cristo. O tempo do Natal, que tem a 8ª de Natal. São 8 semanas, né? A partir do nascimento de Cristo vem a 8ª de Natal. Depois vem a Quaresma, que é pós a Paixão. Aí a gente... Aí vem o tempo comum. Depois, vem o tempo comum. O tempo comum, que é verdinho. Isso, que é o verdinho. E sempre o padre... O padre vai estar sempre mostrando o tempo pela sua batina, pela sua veste, né? Pelo casulo. De acordo com a batina do padre. Pode prestar atenção. E quando você usa isso aqui também, que a gente chama de liturgia diária, desculpem que a minha está encapada, mas vocês devem conhecer a liturgia diária. Na liturgia diária também vem dizendo o tempo, né? E a cor de cada domingo. Por exemplo, o domingo que passou agora, dia 19, olha só, tem escrito aqui. Sim. Cor. Verdinho, né? Primeira semana, tá vendo? 25º domingo do tempo comum, tá certo? Então, a gente tem a história de ter o tempo comum, a Quaresma, já falei, né? E a Páscoa, que são os tempos mais importantes. A questão do ano litúrgico nós já explicamos, foi maravilhosa. E assim, tia, só uma observação, que esses tempos litúrgicos são definidas essas cores. Mas, por exemplo, algumas solenidades, eles tiram o verde, por exemplo. Quem teve a oportunidade de ir à missa no dia da Natividade de Nossa Senhora, que foi agora no dia 8 de setembro, teve a oportunidade de ver que o padre celebrou de branco. Sim, exatamente em homenagem à festa da Natividade de Nossa Senhora. Então, nessas solenidades, eles tiram o verde e colocam o branco. Isso. No dia, por exemplo, que foi no 25 de março, eles tiraram o roxo da Quaresma e botaram o branco, né? Na terceira semana você pode usar o cor-de-rosa também. Também, exatamente. É isso. Então, o que eu queria dizer? Como a gente estava falando em missa, e a Jusceline lembrou bem, pode tirar, meu amor, o gráfico. A Jusceline lembrou bem que nós nos acomodamos com relação às nossas idas à igreja. Eu não quero que vocês olhem para a minha cara agora, não, porque eu quero mostrar umas coisas. E assim,
que eu queria dizer? Se a gente tivesse realmente o costume de levar a Bíblia, nós não nos acostumávamos, quer dizer, não nos bitolávamos à liturgia diária. Muitos padres estão, inclusive, adorando essa história da gente não ter que agora pegar no jornalzinho do domingo. Porque você está ou comprando a sua liturgia diária, mas o mais importante seria você ter a sua Bíblia e aprender a manuseá-la, para poder saber exatamente o que você tem que procurar. A Isadora acabou de dizer como são os anos A, B e C. Se nós estamos no ano de 2021, nós estamos no ano B, que é um ano ímpar, não é isso? Então, a gente, na Bíblia, vai procurar o que é que diz no ano B. Lá no final da Bíblia, por exemplo, na Bíblia da Ave Maria, deixa eu ver onde foi que eu anotei. Na Ave Maria, você tem... Não são todas as Bíblias, mas algumas Bíblias, como as da Ave Maria, elas têm marcado os tempos litúrgicos. Elas têm vários índices no final. Elas têm um índice doutrinal, que vai dizendo por letra, de acordo com o assunto que você lê. Eu quero ler alguma coisa sobre adultério. Ele indica quais são as leituras que você tem que fazer. Sobre o amor, ele vai dizendo qual é o amor que você quer. O amor divino, o amor de irmãos, o amor... Ele vai dizendo qual é o amor que você quer. Então, do mesmo jeito, quando você vai manuseando, aí ele vem aqui nos tempos litúrgicos, ensinando a gente a como procurar o tempo litúrgico. Então, para a gente saber em que tempo nós estamos agora. Nós estamos no ano B, certo? Nós estamos no ano B. Aí vamos lá para o nosso mês de setembro. Você não a senhora consegue segurar aí, tia, ou quer que eu segure? A minha aqui. Aqui, é Ave Maria. É Ave Maria. Eu vou só chegar aqui no mês de setembro, porque eu deixei marcado. E eu queria só mostrar para eles como é o mês de setembro. Pronto. É esse aqui que eu queria mostrar. Ó, mês de setembro. Esse aqui é um lado em que eles mostram, por exemplo, as festas importantes do ano. Está lá na Bíblia, nas últimas páginas da Bíblia, certo? Ah lá, dia 8, natividade, aniversário natalício da Virgem Maria. Quando fala dos santos. Dia 14, exaltação da Santa Cruz, já passamos por isso. Né? Dia 21, amanhã, São Mateus. No dia 29, nossos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Daniel, certo? Aí, como é que eu vou saber qual é a leitura do dia, então, como eu estava falando? Porque você tem o ritual da Santa Missa, e nós fizemos agora o 25º domingo do tempo comum, tá bem? Comum. 25º agora, 25ª semana comum. Ó, domingo, tá vendo aí? Dom, tá vendo? Dom de domingo, porque como a Isadora explicou, a gente vai começar a se basear no domingo, que são as missas dominicais, que é o dia do Senhor, o dia mais importante para nós. Se vocês olharem a sua liturgia diária, vocês vão ver que no livro, no ano B, tem lá na liturgia diária que aconteceu. Ó, não tem, pode ver que não tem o dia do mês. Tem o quê? 25ª semana do tempo comum, domingo, ano B. Aí tem lá, livro da sabedoria, certo? Sim. Teve a epístola de São Tiago. São Tiago. E Marcos. Aí, se você não tiver... Aí você diz assim, mas eu nunca sei o que o padre vai ler na missa de domingo que vem. Você sabe, tá marcado aqui, ó. O que você vai ler na domingo missa de domingo que vem, que é a 26ª. 26ª semana do domingo comum. Pode olhar. Tá aí, ó. Número, ano B. Primeira leitura vai ser Números. Eu vou falar aqui, mas depois a gente explica sobre isso. Capítulo 11, aí tem uma vírgula, dos versículos de 25 a 29. E ele ainda explica qual é o tema. O Espírito de Deus pousa sobre numerosos indivíduos. Está vendo como a Bíblia explica? Aí, na segunda leitura, vai ser São Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Advertência aos ricos. E o Evangelho de São Marcos vai nos falar no capítulo 9, dos versículos de 38 a 43, aí observem que tem um ponto. Só por quê? Porque vai continuar no mesmo capítulo. Aí vem o versículo 45, outro ponto. Pulou 46 e vai versículos de 47 a 48. Será que isso é verdade? Vamos olhar na liturgia diária. Cadê minha... Aqui a liturgia diária. Domingo... Eu estou aqui com a Bíblia para conferir, para ver se está certo. 26º domingo do tempo comum, tá certo? Primeira leitura. Certíssimo. Cadê a primeira? Liturgia da palavra. Primeira leitura, Números. Números.
11, de 25 a 29, tá certo? Certíssimo. E segunda leitura, Tiago 5, de 1 a 6. E Certíssimo. o evangelho do dia está aqui, Marcos 9, de Porque nós 38 a estamos no ano B. 43, aí 45, 47, 48. Então, se a gente tivesse Perfeito. costume, que a gente diz para os evangélicos, eles só vivem com a Bíblia debaixo do sovaco. Eu estou dizendo como as pessoas dizem mesmo, que é assim que a gente fala. Só vive com a Bíblia debaixo do sovaco. Quem devia andar com a Bíblia debaixo do sovaco éramos nós, porque ela foi escrita em primeiro lugar para nós, a religião que foi primeiro, como diz o padre Cabrini, nossa religião, nós católicos, não nascemos em qualquer lugar, em qualquer esquina. Não foi porque alguém brigou com alguém e resolveu criar outra religião, não. Quem criou a nossa religião foi Jesus Cristo. Quem criou o Antigo Testamento foi Deus mostrando e já preparando para a vinda de Jesus Cristo. Então foi criada ali. Tudo que a gente viu, que acompanha, quando a gente fala nos mistérios luminosos, olha, na hora que fala no batismo de Jesus, você vê que a gente pula aquele pedaço do deserto. A gente ficou até o reencontro dele com Maria, aí a gente pula o pedaço do deserto, né? Para começar a fazer o nosso texto, no nosso rosário. Pula então aquele pedaço em que Jesus ficou sendo tentado, e quando ele vem de lá, o que é que ele vive primeiro? O batismo dele. Então, aí foi maravilhoso quando João Paulo II resolveu colocar os mistérios luminosos. E a gente passa pela vida pública de Jesus. E até que você chega na última ceia. Olha, gente, desculpem aqui, né? A gente às vezes tem que dizer a experiência vivida, e é isso que a gente está pretendendo. A gente chegou no lugar lá em Jerusalém, né? Onde vocês lembram do terceiro mistério glorioso? E também tem no quinto cenáculo de Jerusalém, luminoso, quando eles estão reunidos, assim, e todos que estavam reunidos em Jerusalém. No cenáculo em Jerusalém. No cenáculo. Então, era naquele lugar, foi naquele lugar, Padre Tony se ajoelhou, eu nunca me esqueci disso, me emocionei muito, e disse assim, foi aqui que eu nasci. Entendeu? Porque eu fui com ele na época. Foi aqui que eu nasci. Ali nasceu o sacerdócio. Foi Jesus que instituiu. Verdade. Como é que a gente não vai acreditar? Por isso que é bom a gente começar a ler pelo Evangelho. E o terço já nos ensina isso. O Rosário já nos ensina isso. Não há como não nos encantarmos por isso, que é muito bonito. Então, se nós acostumássemos a carregar a nossa Bíblia de verdade, ó, junto com a bolsa que a gente leva. Hoje não dá mais para levar batom, que nós estamos usando máscara, né? Mas a gente leva na bolsa, tem mais uma máscara, tem às vezes o batom, tem o perfume, tem o álcool gel, mas não tem a Bíblia. É verdade. Eu levo até a água para missa, ó, e fico procurando minha liturgia diária. Cadê minha liturgia diária? Cadê minha liturgia? Aí o Padre Nilton diz assim, eu vou acabar com esse jornalzinho do domingo. Porque as igrejas ainda têm alguns contratos, elas estão recebendo, mas pela pandemia a gente não pode mais distribuir para o povo, né? Mas quem está ali na frente para fazer o canto, a gente ainda pega naquele jornalzinho. Mas eles dizem assim, eu vou acabar com esse jornalzinho para ver se vocês acostumam a trazer a Bíblia para a missa. Então, se nós nos acostumarmos a ler a Bíblia e aprender a ver onde é que as coisas estão, nós vamos saber exatamente o que a gente tem que fazer na semana seguinte. Não é isso, minha gente? Exatamente. A outra coisa que eu queria falar com relação até à leitura bíblica. Nós falamos aqui do Evangelho, falamos no que pode nos encantar em termos de leitura. Quer ver uma outra coisa que me chama a atenção? Os meninos falaram da divisão dos livros, né? Sim. Na Bíblia. Então, a gente não vai voltar a esse assunto. Mas, por exemplo, quem quer conselhos para a vida, procura qual livro? Eclesiástico. Quem vai atrás de escutar aquela história? A vaidade das vaidades, que fala de uma forma espiritual. Aí é Eclesiastes. É diferente. Não é isso, gente? Sim. Outra coisa, dos livros antigos, além de Gênesis, tem um que as pessoas conhecem muito por causa do cerco de Jericó. Quando termina o Pentateuco, que é o último livro, que é o Deuteronômio, ali Moisés morre. Aí no primeiro livro de Josué começa o cerco de Jericó. É verdade. Jesus diz assim para Josué no primeiro capítulo, Josué, te levanta. Já se passaram 30 dias.
Vocês choraram o que tinha para chorar. Agora levante, chame esse povo e pé em frente que vocês têm que chegar a Jericó. E aí ele diz tudo como é que acontece. Lembra que ele faz chamar os profetas, vocês vão passar do mesmo jeito que tinham cruzado o Mar Vermelho. 7 dias. Aí vão passar os 7 dias em oração. É o que a gente faz com o cerco de Jericó. Então, é outra forma de você ler um livro que você sabe o que aconteceu. E ali, quando a gente lê o livro de Josué, é um livro de história. E a gente vai ver que aquela... como era o nome dela? Rabat? Eu não me lembro mais agora. Raabe. Raabe. Aquela que recebeu os que entraram para poder vigiar e saber exatamente como ia ser a invasão, né? Os espiões, né? Ela é... Na árvore genealógica, São José é descendente dela. Lá na frente a gente vê, quando chega no Evangelho, descobre. Aí a gente vê que São José era descendente dela. Então é muito bonito o livro de Josué. Como a Isadora falou, se você quiser saber sobre São Rafael, é ler o livro de Tobias. É lindo o livro de Tobias. Belíssimo. Testemunho a vocês que a Rafaelinha, todo mundo dizia, olha, um cachorrinho vai ajudar a Rafaela a se recuperar, um cachorrinho vai ajudar a Rafaela a se recuperar. E ela ganhou um Shih Tzu. Aí, no dia que ela ganhou, era um dia que na quarta-feira a gente vai para adoração pela vida. E ela gosta de ir, porque não tem mais a missa da misericórdia, mas tem adoração pela vida, toda quarta-feira, às 19 horas. E tem presencial e tem pela internet também, pelas redes sociais, desculpem. Aí nós fomos para a missa. Ela se sentou e olhou para o altar. Olhou para o altar, aí virou para mim. Por isso que eu acredito nas deucidências. E disse assim para mim, já sei, mamãe, você sabe o quê? O nome do cachorro. Eu disse, qual é o nome, filha? Ela disse, Tobias. Entendeu? Foi o nome que ela... Aí o anjo Rafael, a Rafaela diante do altar, como é que eu não vou acreditar nas coisas de Deus? Não tem como. Porque a Rafaela, hoje em dia, não tem mais a memória que ela tinha antigamente. Ela gosta de ir e ela vive aquele momento. Mas ela olhou para o altar e disse para mim, já sei, mamãe, Tobias. E é o cachorrinho que a gente quer bem. É algo que a gente não é que... Assim, colocou o nome de São Tobias no nome do cachorro. Não, nada disso. Foi um momento extremamente sublime para nós. E ele é uma criaturinha de Deus na nossa vida. E no livro de Tobias tem o animal, o peixe, né, tia? E tem, verdade. E tem, realmente. Então, são coisas que eu queria mostrar. Aí, ainda com relação à Bíblia, o que eu queria mostrar para vocês? Que tudo realmente a gente pode ver lá de dentro na Bíblia. Eu dei o exemplo do Velho Testamento, dos Novos Testamentos, né? E o que a Bíblia traz lá atrás para nós. Eu falei dos da liturgia, litúrgicos, de como é que faz aquele primeiro de acordo com os temas que você quer ler, né? Aí depois disso, ele mostra também o ritual. Assim, depois você lembra que lá no tempo comum, Isadorinha, ele fala também como é que o que ele vai fazer. Aí tem aqui, ó, consagração de uma igreja, se é de Nossa Senhora, tem as leituras, se são os mártires, se são os pastores. Tudo tem na Bíblia, gente. Tudo. Aí tem mais coisa. O rito da Santa Missa está aqui na Bíblia também. É não ter preguiça de folhear. Tá tudo e que a gente tem que conhecer e entender, né? Está tudo aqui na Bíblia, desde a saudação. E tem uma coisa importante, que eles explicam por que a gente diz palavra do Senhor e palavra da salvação. Não é não, Isadora? Sim. Você viu isso também? Após as leituras e após o Evangelho. Por quê, né? Que um é a palavra da salvação e o outro é a palavra do Senhor. Exatamente, Quando é a palavra do Senhor, eles sempre estão nas leituras que são... sempre toda leitura ela tem uma proposta... Perdão, gente. Ela tem uma proposta e uma resposta. Quem propõe é o leitor. E você tem que prestar atenção para poder responder. Geralmente, as primeiras leituras, como a Isadora falou, estão no Velho Testamento. Não é isso? Então, ali, quando eles terminam de fazer a leitura, eles dizem palavra do Senhor. E a gente deve responder como Assembleia, graças a Deus. Graças a Deus. E sabe o que eles dizem? Que a gente nunca deve enfeitar
essas frases, tipo, essas são palavras do Senhor, demos graças a... Não precisa enfeitar. São respostas que devem ser ditas, proposição final e resposta breve, do tipo, palavra do Senhor, graças a Deus. Quando é com relação... Então, nas leituras que não são evangélicas, quando é com relação ao Evangelho, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para quê? Portanto, Para nos salvar. Então, palavra da salvação. E a Jesus a gente dá glória. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Certo? Exatamente. É assim que eles explicam bonitinho. Eu acho que é bom da gente ver essas coisas. Bom, porque a gente vê sempre essa confusão, né? Sempre a gente vê quando a gente está fazendo estudo bíblico, as pessoas respondem diferente. Respondem diferente. Às vezes quer enfeitar e não precisa, né? Então, no rito da missa, eles vão mostrando até as leituras, as orações eucarísticas, que só quem faz são os padres. Vocês sabem que os diáconos não podem fazer a leitura eucarística, né? Aí, no final, vem, olha aqui, orações diárias do cristão. Desde o sinal da cruz. Não inventem, está escrito aqui, ó. Desde o sinal da cruz. O glória ao Pai, o ato de fé, o de esperança, o de caridade, o de contrição, que a gente fica procurando. Eu disse hoje para a Ju, toda hora eu preciso procurar o ato de contrição quando eu vou me confessar. Eu erro sempre. Aí, a gente, como tem o ato penitencial na missa, alguns padres permitem que você faça o ato penitencial, né? E na maioria das vezes, eu confesso a vocês que eu, quando vou me confessar, eu já disse isso várias vezes, eu confesso cara a cara. Então, a minha conversa com o padre é muito eu mesma falando. Outra coisa que a Bíblia me ensinou é que se a gente for ver lá no Evangelho, quando Jesus fala aqui no Pai Nosso, ele em algumas Bíblias vocês vão encontrar perdoai-nos, mesmo da Ave Maria. Eu vi traduções, eu vi que eu tenho 22º, 33º, cento e não sei quanto, desse monte de Bíblia aqui, cada edição diferente. Em cada edição, eles falam de forma diferente o Pai Nosso, nesse pedacinho aqui. Em alguns diz perdoai-nos. A minha diz perdoai-nos. Pois é. Não sei se dá para ver. E outras dizem perdoai as nossas ofensas. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é uma oração reflexiva. Você tem que... Nosso Senhor fala o tempo todo, quando ele vai ensinar, quando fores rezar, dizeis assim. Aí ele começa. Ele falou de uma forma reflexiva. É uma oração que tem promessas, né? Tem pedidos, mas tem compromissos. Sim. Tem compromissos que você tem que assumir. Não só com você, para Deus, mas de você para o seu irmão. Então, é perdoai-nos, porque tem que ser o perdão de Deus para mim, de mim para o meu irmão, e do meu irmão também pedindo perdão a Deus, como eu. Então, é um círculo. Então, o perdoai-nos, eu sempre achei bem mais correto. Então, algumas começam assim. Aí, falam todas, né? Ensinam a rezar as outras orações todas. Olha aí. Inclusive o Santo Rosário. Eu ia dizer nesse instante. Inclusive, aqui, ó, o Rosário, desde o oferecimento. Tá tudo aqui. Que dia reza, tá tudo aqui bonitinho. Tá ensinando a rezar a Salve Rainha, que obriga muito, né, Ju? Mulher sem paciência, meu Deus. Uma Salve Rainha, meu Deus. Eu aprendi depois, eu entrei no Rosário a falar certo. Os degradados filhos de Eva não são degradados, gente, pelo amor de Deus. Eles são degradados. Os presos, que estavam presos ao pecado. É degredo. Então, os degredados filhos de Eva. Não, o degradado, não. E aí tem gente assim, outra coisa que fala, a nós volvei como é... E depois daí eu aprendi agora, depois de velha. Mostrai-nos a Jesus. Eu falava nos volvei mesmo, mas eu aprendi agora, nós volvei. A nós volvei, tá vendo ali? Outra coisa, mostrai-nos a Jesus. Não. Maria, ela é que nos apresenta o Cristo. Mostra Jesus. Mostrai-nos Jesus. Ele que é o bendito fruto do vosso ventre. Não é mostrai-nos a Jesus. Né? Então, é só ver na nossa Bíblia que nós vamos encontrar. E a outra coisa que eu queria falar de maneira rápida é o índice das Bíblias. Cada uma diz de um jeito. Olha só, essa aqui é o índice alfabético. A sua também é assim, Isadora e Ju? A minha traz no final, os... só que a que a gente está contemplando, ela vem no começo.
Pode mostrar Olha o só, seu aí que eu não, vou esse é no mostrar o meu. começo. Eu É, botei o a meu foto também é o começo, índice assim, alfabético. esse aqui vem, Ele esse tem o aqui, índice alfabético e tem o sumário normal. Que aí exato, o mas sumário ele vai trazer organizado conforme a Bíblia, né? O Antigo Testamento, os 5 livros do Novo Testamento. a Bíblia de Jerusalém é bem didática com relação a isso. Olha só. Ela coloca o Sim, Antigo Testamento, ela mostra quem são os livros, Pentateuco, Pentateuco. aí diz quem são os livros históricos, quem são os livros proféticos, tá vendo? Ó? Quem são os livros Sim. poéticos e sapienciais. Aí vem depois, ó, são todos eles. Aí depois vem o Novo Testamento, colocando aqui os evangelhos. Aí depois vem as epístolas, As todas epístolas. bonitinhas. Então, há muito que se vê, não é? Uhum. Eu acho maravilhoso a gente poder olhar para a Bíblia e ver tudo isso. Aí eu não sei se eu falo agora das abreviações. Era isso que eu ia dizer, que na frente dessa organização a gente já tem as abreviações aqui, né? Já pode até Exatamente. emendar, tia. Isso. Deixa eu tentar aqui chegar perto. Dá para ver alguma coisa? Dá sim. Dá sim. Agora pode aproximar mais um pouquinho. Se a senhora quiser, eu boto aqui na minha e a senhora Ó, eu tô mostra. aproximando Como a aqui. senhora achar melhor. Certo, deixa eu ver aqui. Bom, aqui são só os livros que a gente já viu. Então, vamos ver pelas abreviações, tá certo? Se você quiser colocar também, Zinho, olha aí. Vou pegar Aqui tem a aqui. abreviação dos livros para a gente aprender. Para alguns é até fácil da gente lembrar, né? Abdias, AD, Ageu, Vou rebater AG, pra lá. Amós, AM, Apocalipse, AP, Ato dos Apóstolos. Vocês sabem quem foi que escreveu o Ato dos Apóstolos, né? Eu tô sem som, minha gente? Não, eu tô sem saber mesmo. Ah, tá, desculpa. Vou falar. Eu tava querendo falar com as pessoas, pensei que eu tava sem som. Então, Não. o Ato dos Pode Apóstolos falar. foi escrito por São Lucas. Foi escrito por São Lucas, né? E, bom, aí depois disso ele começa por ordem alfabética, vai colocando, ó, primeira epístola. Por que tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Crônicas, tararará, dessa forma aqui. Como é descrita aqui, Foi é melhor da escrito, gente entender o tia Novo Alice, Testamento. Porque aqui, foi ó, escrito por São Lucas e ditado por São Paulo na prisão, né? exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque por isso que eu voltei para cá, Isadora, porque aqui é por ordem alfabética, né? Mas na Bíblia de Jerusalém, você vai ver que olha como é que ele é, como é que é, dá para a gente entender. Você coloca para mim aí a abreviatura, Isa, e eu vou colocando aqui, ó. Quando é Ato dos Apóstolos, é AT. Quando termina isso aqui, começam as epístolas de São Paulo. Quer dizer, todos os lugares, Paulo proclamou, Paulo foi dos convertidos, do maior divulgador do cristianismo. Ele passou por Exatamente. todos os povos, falando com eles sobre tudo, e principalmente sobre o Cristo, como ele acreditava, dando os conselhos de como ser cristão, falando sobre a vida da gente, falando sobre os 10 mandamentos. E eu me lembro que o Igor estava querendo lembrar de alguma coisa com relação a doenças, e é em Romanos, depois eu mostro para vocês o que diz em Romanos. Mas assim, ó, São Paulo falou com os romanos, falou com os coríntios, então, primeira e segunda epístola dos coríntios, falou com os gálatas, com os efésios, com os filipenses, com colossenses, não é isso? Isso. Ó, isso tudo é São Paulo conversando aos tessalonicenses. Aí depois vem Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, não é isso? Isso. Aí depois vem São Tiago, São Pedro, primeiro e segundo, e São João, primeira, segunda e terceira, e depois, por último, o Apocalipse, que se acredita que São João tenha escrito no final da vida dele. Da vida, exatamente. Aí exatamente. as abreviações as meninas foram mostrando aí para vocês. Então, nós vimos aí como são as abreviações. Agora, como é que eu leio, que eu sei qual é o capítulo que eu tenho que estar dizendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou mostrando aqui, ó. Eu coloquei em mais de um lugar. Vocês têm aí? Tem. Eu estou mostrando aqui também. A vírgula separa o capítulo. Deixa eu pegar isso aí, peraí. Pronto, aqui tem também, ó. Ai, meu Deus, que coisa feia. Aqui, ó. A vírgula separa os versículos do capítulo. Por exemplo, Mateus, capítulo 16, vírgula, versículo 18.
Isso. O hífen apresenta uma sequência de capítulos ou versículos. Tem gente que quando lê, por exemplo, ali diz, no Ato dos Apóstolos, está escrito Ato dos Apóstolos, capítulo 1, aí disse alguma coisa a mais de vírgula? Não disse vírgula. Não Então, disse vírgula. como tem o hífen, significa dizer que vai ser o capítulo 1 inteiro e depois o capítulo 2. Não é isso? Isso. Aí olha embaixo o outro exemplo do livro do Êxodos. Êxodos é X, capítulo 15, versículos do 2 ao 5. Tem gente que fala assim, versículo 2 e 5. Não pode. É do 2 ao 5, certo? Aí o ponto apresenta capítulos e ou versículos citados isoladamente. Então, quando é crônicas, aparece o número 1 primeiro. Então, se eu vou falar, eu digo assim, leitura do primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 3. Perdão, aqui tem ponto. Capítulos 1 e 3, certo? E 3. Certíssimo. Agora, se eu for falar de Isaías aqui embaixo, eu vou falar leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 32, certo? Certo. Aí tem vírgula, versículo 1, ponto. Aí vem 4 e 6. Porque tem ponto em cada um deles. Vocês estão enxergando que não é hífen e nem é vírgula? Sim. Então está pontuando. É o capítulo 32, versículo 1, ponto. Versículo 4, ponto. Versículo 6, ponto. Certo? Aí a outra questão é o ponto e vírgula. Ele deu exemplo ali do São João, por exemplo, né? Vai significar, tem escrito Jô, que é de João. Se fosse Jó, tinha o acento. Então, esse é João mesmo, né? Capítulo 3, versículos de 23 a 25, certo? Aí depois continua, terminou aqui de capítulo 3, versículo de 23 a 25. Aí vem ainda tá vendo ponto e vírgula? Sim. Aí tem capítulo 6, vírgula, do versículos de 1 a 4. Aí vem uma pergunta que aqui embaixo eles colocam, que eu até disse para as meninas, olha, aprendi isso hoje, né? Se for os seguintes, eles colocam S ou SS na realidade, né? Mas eu tinha essa dúvida também com relação ao ponto e vírgula, de se usar ou não, né? A questão do ponto e vírgula com relação aos evangélicos. Mas eles usam sim, aqui, os católicos usam sim o ponto e vírgula, né? Isso, eles usam ponto e vírgula, como eu acabei de mostrar para vocês no exemplo aí na frente, tá certo? Em algumas bíblias, eles colocam o S quando são os a seguir. Agora, o que fica diferente da Bíblia dos nossos irmãos, aqui, ó, a maneira católica de se escrever, da gente ler João. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, aí ponto, o versículo 10. Quer dizer, 10. Que eu leio o 6, o 7, o 8 e o 9, tá certo? Certo. Lá com os nossos irmãos em separado, né, os protestantes, eles colocam João 1, 2 pontos. É isso que nós não temos. São 2 pontos. Aí, versículo 1, capítulo 1, perdão, do 1 ao 5, vírgula, 10, aí ponto e vírgula, e 11. 11. Tá certo? Essa diferença nossa são os 2 pontos. Tudo isso tem escrito na Bíblia. Nós estamos dando uma pincelada nas histórias, gente, mas tudo isso tem escrito na Bíblia. Acho que é mais ou menos isso. O que é que eu tenho mais para dizer, minha gente? Pelo amor de Deus, conversem aí. Nós temos... Só agora para falar perigoso que... passar a palavra para mim, é perigoso. Pode ser. Não, tá perfeito. Eu nem atrapalhei para não ter... E assim, eu acho que o interesse de a gente mostrar numa conversa dessa é que a gente está sempre em aprendizado. Assim, você realmente precisa se colocar à disposição de aprender, de errar, de você tentar sempre estar estudando e tendo esse contato, né? Agora nós vamos mostrar, a gente já mostrou o tipo de Bíblia e como marcar a Bíblia para facilitar a sua leitura. A gente já falou
de todas das Bíblias, a gente mostrou as Bíblias para vocês, e na Bíblia, por exemplo, essa Bíblia aqui que a gente está contemplando, a Bíblia é a mensagem de Deus, é uma Bíblia legal, muito, muito interessante. Só que, por exemplo, essa Bíblia não tem nenhuma marcação. Marcação. E aí, como é que você pega uma Bíblia e você faz uma Bíblia limpa dessa e você consegue marcar? Você vai para as armas. Você vai para as armas, entendeu? O que você faz? Você pode... Eu já marquei a minha Bíblia de diversas maneiras. E a mais organizada que eu encontrei foi por cores, né? Eu peguei o Pentateuco, que são os primeiros livros, aí eu comecei a marcar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar De uma pra cor vocês só. aqui. De uma cor só, para ficar mais fácil de você Se conseguir localizar. visualizar, para você achar, né? Que você está procurando a Sim, proposta, né, da gente começar a ler, né? Aí o que que faz? isso. Eu marquei com as primeiras letras. E aqui você vai pegando os sapienciais, os proféticos, Os os históricos. evangelhos, os históricos, as cartas. Você vai pegando tudo. E aí, quando você separa, porque na Bíblia que a gente está contemplando, que é essa aqui, ó, essa Bíblia ela vem no começo aqui você pode pegar ela e ela já vem, ó, com as abreviaturas e também vem com as páginas. E aí você pega e você vai marcando. Nas livrarias tem. E você pode, de uma maneira muito, muito mais fácil, você encontrar os livros se você marcar. E para você marcar, você precisa ter esse contato com a Bíblia. Então, você já vai aqui, porque eu estava fazendo umas leituras, então eu peguei aqui e marquei, ó, até de uma forma diferente. Se eu quiser, se a gente estiver estudando, aí o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o livro de Eclesiástico, tem esse marcador de Bíblia aqui, que você pode, na livraria faz, que é um marcador de acrílico. Que você pode marcar, mas a Que nossa você Bíblia vai que me dar um de vem... presente. Vou com certeza botar um R de rosário enorme nele. E a nossa Bíblia já vem, essa aqui que a gente está contemplando, ela vem com um marcadorzinho já, ó. Então, é uma forma também de você marcar. Quanto mais, gente, você tem intimidade com a Bíblia, mais você deixa ela bonitinha, porque é um momento que você tem Verdade. de intimidade. E aquele momento que você vai ter, você precisa tornar esse momento prazeroso. Então, eu tenho canetinha de fazer, de marcar, porque não ultrapassa a Bíblia. Então, você vai deixando, por quê? Porque num momento de tribulação, que você estiver passando, aquela palavra que você leu, que você tiver, porque tem, por exemplo, o Padre Anchieta, ele diz assim, minha filha, se tiver uma pessoa com muita dor, eu vou pedir para ler Jó, o sofrimento de Jó, né? Se a pessoa quiser, como a gente falou, eclesiástico, saber conselhos para a vida, provérbios, né? Você saber, qualquer coisa que você precisar na Bíblia tem, até no final tem dizendo, quiser conselho, eles vão falando, conselho, amor, tudo tem falando no final. E o que eu Índice aconselho por muito, assunto. por assunto, e o que eu aconselho muito é você marcar o que você tem de inspiração na hora que você está lendo, que você reza para o Espírito Santo ele acompanhar. E aí, quando você está lendo, aí você marca. Quanto você tiver desconectado, tem dia que a gente não tá legal, né? Então, quando você tiver um pouquinho desconectado, tá aqui, ó, marcado. A citação, para lembrar em LED, eu sempre gosto de falar, eu gosto que Jesus fale comigo em LED, para não ter perigo de errar o caminho, né? Então, a marcação de LED está bem aqui, ó. Se você marcar, não tem quem tire você do caminho correto, porque você já marcou e ali está a explicação. É palavra de vida, é palavra de salvação, a gente tem que ter, é por isso que a gente fez com muito carinho esses estudos aqui, esses três encontros, porque é tão importante a gente saber a quem procurar. Você pede um conselho para alguém que você acabou de conhecer, você conversa da sua vida, e quem melhor para lhe orientar da vida inteira, se não for Jesus Cristo, né? Se for nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que a gente está
falando para vocês nesses estudos. Então, aqui, para finalizar, tem um caderninho de oração também. Cada pessoa que... Eu botei aqui atrás. Cada pessoa que for ler na Bíblia, você também tem que ter um caderno de oração. Porque quem pede oração para você, essa pessoa não tem, você não vai, vou rezar por você. Uma vez a Carol, ela disse assim, Ju, quando a gente pede oração para uma pessoa que não reza, é igual se dar uma metralhadora para um macaco. Você não sabe onde é que ele vai atirar. Mas se você pede uma oração para a doutora Alice, para a Isadora, para a Jusceline, que você sabe que está todo dia rezando, sabe que aquela oração, ela vai chegar no momento certo. Olha o esquadrão aqui com a gente, 31 pessoas aqui aprendendo. Firme Então, e forte. para esse momento que a gente precisa se abastecer, porque quando ele chega, a inspiração vem, você anota aqui. Esse caderninho eu ganhei de uma amiga minha, e assim, ele tá bonitinho assim, tá, mas eu já tive caderninhos normais, entendeu? Quanto mais você vai anotando, mais você vai conseguindo observar o que Deus falou com você em vários momentos. Se você não anota, aquele ciclo ele vai se partindo. Então, quando você vai recapitular as coisas, você não consegue observar o que naquele momento Deus falou. Eu tenho até hoje no meu planejamento espiritual, que senão vai cair aqui. Eu botei uns post-its. Na época que o papai estava doente, na época Tá vendo como depois que a gente pega o Covid, a gente fica esquecido. Deixa estar que eu sei o que é isso. Na época, quando o papai estava doente, né? A gente estava fazendo depois de mim, estava na época. Foi. A novena de Santo Expedito. Santo Expedito. Foi na novena de Santo Expedito. Então, eu pegava uns post-its, né? E cada dia eu botava um post-itzinho e grudava lá, porque eu não queria riscar o planejamento espiritual. Então, se você não quer riscar a sua Bíblia, você tem uns post-its que você compra na livraria, e aí você pega e gruda na Bíblia e você anota o que vier ao seu coração. Porque nada que você faz, tem na Bíblia falando, tudo que é ligado no céu, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se você chama o Espírito Santo, chamou Pai Nosso, Ave Maria, fez as orações o anjo da guarda, e você recebeu inspiração na hora da sua leitura, abre o olho assim, parece que você acorda e você vê, parece que você começa a entender, mas não é porque você está entendendo, é porque o Espírito Santo revelou ao seu coração que você precisava entender daquela leitura que foi traduzida do carisma da Igreja Católica. Então, aqui a gente vai finalizar com a nossa vivência, né, do dia a dia. A minha vivência pessoal, eu comecei pelo livro de Provérbios, né? Eu comecei a ler pelo livro de Provérbios, que é um livro muito fácil de ler. Mas como hoje, se eu fosse indicar para vocês começarem a ler, eu vou fazer igual a doutora Alice falou, e a Isadora também falou, começar pelos evangelhos. Aí você se apaixona, lê Atos dos Apóstolos, que é onde a nossa igreja católica, foi ali que ela aconteceu, né? Ali que começou a tradição, e não foi uma coisa, foi do nada a igreja se formou, foi ali que aconteceu a formação da igreja católica. E dali, o que aconteceu? O envio para todas as nações, para se começar a se perpetuar e se falar do nosso Salvador Jesus. E aí vieram as cartas de Paulo, né? O Apocalipse de São João estava preso. Então, tudo isso você vai fazendo um estudo devagarzinho. Quando você começa a se imergir dentro da Bíblia, você não consegue mais parar. E a Bíblia, como a Bianca falou já antes, ela é sempre atual. Você vai ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e ela vai falar diferente ao seu coração. E ela vai falar uma coisa diferente. Exatamente. Era essa observação que eu ia fazer. Apesar do evangelho se repetir, né, a cada 3 anos a gente lê o mesmo evangelho, cada vez que você lê, você é inspirado de forma diferente, e se você observar a homilia do padre, ele aborda também um assunto diferente. E veja o quanto a Bíblia é importante na nossa vida. Por exemplo,
uma pessoa que tem vivência da Bíblia. Talvez, se, por exemplo, a Rafaela teve essa revelação do nome do cachorro. Talvez uma pessoa que não tenha vivência da Bíblia não teria feito essa conexão com o livro de Tobias, que é um livro de cura, que é um livro que tem uma história com o arcanjo Rafael, a Rafaela, entendeu? Então, a Bíblia está no nosso dia a dia. Ela não é uma coisa que ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela é Não presente, tem livro ela mais atual. mais atual, ela está viva no nosso dia a dia. Isso mesmo. Eu acho que eu E precisava de eu umas lembro. 2 lives dessa daqui, viu, gente? É, Eu quero só, eu a gente quero está mostrar uma terminando, vai coisa. ficar gravado, viu, Cizinando? Mas vai Tá estar assim, né, Gil? terminando quase. Olha o que eu quero. Eu já vi aqui, Gil, Gil e Isadora, que nós já vamos com 87 minutos. O Igor vai nos matar. Olha só, gente. Na Bíblia da Pastoral. Corta, Igor. Na Bíblia Pastoral, ele vai ter que, como é que a gente diz? Editar essa live. Editar. É. Olha só, os salmos, a gente fica pensando como é que escolhe o salmo, como é que lê o salmo aqui, ó. Vocês viram, nem todas as Bíblias separam o salmo por assunto. Vocês estão vendo aqui, ó? Sim. Confiança em Deus, indica os salmos. Confiança em Deus, juiz, ó. Tá vendo aqui, ó? Sim. Ateísmo prático, ação de graças a Deus. Até isso a Bíblia diz, gente, a Bíblia nos chama a todo instante. A todo instante. Ela vai mostrar pra gente como é que a gente pode chegar. Parece que Jesus Cristo, que Deus Nosso Senhor, fica o tempo todo com um pires estendido na mão, dizendo pra gente, tá aqui a comida pra você. Minha filha, coma, tá aqui. Minha filha, coma, Seu tá alimento. aqui. O tempo todo. E a gente fica virando a cara de um lado para outro, sabe? E ele sabe que nós vamos precisar, né? Tem umas dietas que a gente não deve fazer. E dieta de Bíblia é uma que a gente não deve fazer. A gente precisa todo o tempo estar com a Bíblia na mão. A Isa falou de uma coisa que falou em experiência. Nós estávamos falando de como é que da leitura da Bíblia. Eu também comecei pelos evangelhos, né? E depois as coisas foram me chamando a atenção. E sabe quando foi que me chamou a atenção mais Gênesis? Quando eu entrei para a medicina. Porque eu sempre tive muita raiva. Quando eu ainda estudante, sempre tive muita raiva, desde que eu fazia catecismo, quando as pessoas perguntavam assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí eu dizia assim, eu tenho certeza que foi a galinha. Eu nunca tive tanta certeza, eu sempre tive certeza que foi a galinha. Deus não criou os animais? E a cada um deles foi que ele deu a maneira de reproduzir. E aí, quando você começa a fazer medicina, que começam a colocar ciência na sua cabeça, fica... Minha neta mesmo está com esse problema agora. Não está fazendo medicina, claro, ela só tem 12 anos de idade, a Beatriz. Mas ela está com esse problema com a história das histórias da criação do mundo. Porque vai vendo em ciências, vai vendo em geografia, vai vendo como é que ele tem um negócio que eles chamam agora, tem um negócio que é bio o quê? É uma coisa... Biociência. Biociência. Eles fazem muita coisa hoje na escola que não existe. No meu tempo era português, inglês, matemática, história, geografia, sabe? Era só essas coisas. Química, física. Hoje tem muita coisa que as crianças estão vendo. A Letícia quer saber como foi que Deus criou o mundo. Se ele nasceu criança ou se ele, quando criou, ele já era velho. E se ele era velho, quem botou ele aqui? A Lelê, viu? Aí sabe quem conversou com ela ontem? O Adnilton. Ela olhava para ele, olhava para mim. E olhava para mim. É muito engraçado. Essa é uma coisa que eu quero falar. Então, é bom porque vai suscitando isso na família também. E essa questão da família, a gente tentar realmente fazer essa reunião em família com leituras bíblicas. Por exemplo, convidar... Hoje em dia, aqui em casa, infelizmente, não está se fazendo isso. E já tem algum tempo. E eu digo a vocês que a gente não pode culpar a Rafaela, sabe? Mas a gente fica usando de subterfúgio o fato da Rafaelinha, a gente ter que, nesse horário da noite que está todo mundo mais quieto, aí tem que, por exemplo, eu estou aqui com vocês, como naquele dia eu não podia, Ju, porque de 8 até as 10 a Rafaela toma de 8 a 9 comprimidos. Fora você tem que dosar a glicemia, ver se ainda tem que fazer insulina, tem que ver o alimento dela, o que ela vai lanchar. É muita coisa até o final. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente fazia essa leitura em família, cada vez um trazia um tema para aquele dia.
E mais uma vez eu vou citar minha Rafa, para vocês entenderem como é a Rafaela nessa família. Uma vez ela trouxe aqui, todo mundo, toda vez, você falou das leituras que às vezes suscita outras coisas na gente. Quantas vezes nós já ouvimos falar do trecho do Evangelho que fala sobre a morte de Lázaro? E a grande maioria das vezes, esse texto é citado nas missas de sétimo dia, não é isso? Sim. Quando a gente vai falar em alguma coisa com relação à passagem finados, da morte, né? Ou então, mas sim, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus Cristo, quando chegou na casa de Marta e Maria, e outra coisa, ele chorou pela humanidade dele. Rafaela trouxe um texto para a gente debater sobre esse evangelho, cujo título era Tirai a Pedra. Quando ela mostrou o título, a gente não imaginava o que fosse. Aí ela leu o evangelho e disse que era Tirai a Pedra. Tirai a Pedra, aí ela começou a dizer, Jesus Cristo poderia ter feito tudo. Ele já estava lá. E ele ia ressuscitar Lázaro. A gente sabia que ele ia ressuscitar. As meninas estavam em dúvida, mas ele sabia o que ele ia fazer. Só que quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele virou para as meninas e disse, tirai a pedra. O que foi que elas responderam? Mas, Senhor, já tem mau cheiro. Mau cheiro. Meu irmão já morreu já faz 3 dias, aí já tem mau cheiro. E ele repetiu que tirasse a pedra. Ele não está, ele apenas dorme. Sabe o que a Rafaela traduziu para a gente? Que muitas vezes as nossas imundícies, os nossos problemas, quando eu digo imundícia, eu não estou falando só em sujeira, não. Estou falando do nosso problema do dia a dia. Nosso Senhor, ele pode resolver, mas ele não diz, faz por ti que eu te ajudarei. Então, vamos tirar essa pedra. Entendeu? Para que a gente possa ver o que tem lá do outro lado. E Jesus nos convida até a isso. Tirem a pedra. Alice, tire a pedra. Eu preciso, todo dia, gente, tirar uma pedra. A gente brinca com muitas pedras no caminho, mas eu achei bonito como ela trouxe esse tema, entendeu? Da leitura de Lázaro. Então, fica para vocês esse exemplo de que a gente pode fazer várias vezes a mesma leitura e de cada leitura, cada vez tirar um ensinamento diferente. E, como eu disse, se apaixonar pelo Evangelho. Gente, eu chorei demais. Primeiro, eu comecei... Quando entrou em Nazaré, eu já comecei a chorar, né? Aí, que a primeira eu imagino. Que é a história que a Nádia conta para vocês. Que é o primeiro lugar que o padre nos levou, quando nós chegamos... Primeiro, nós chegamos em Tel Aviv. Lá em Tel Aviv, nós fomos ver a casa Nossa Senhora. Não, lá não. Fomos ver a casa de... Meu Deus, não é... Olha a história, tá vendo? Agora eu tenho na cabeça. Ele tem o nome de um dos apóstolos, como é o nome de como é o nome do Pedro Curtidor, que escondeu Jesus muitas vezes de quando as pessoas ainda já estavam querendo pegá-lo, entendeu? Pedro Curtidor. Mas o que eu quero dizer é que quando eu cheguei em Nazaré, que a gente entra num lugar chamado Igreja Basílica da Anunciação, que você é construído um mausoléu lindíssimo, mas quando você entra, está ali embaixo, protegido por uma capelinha, o lugarzinho que vocês devem ter visto essa imagem desde criança, de Nossa Senhora sentadinha numa pedra, e a janelinha por onde o anjo apareceu com a luz. Gente, não dá para não chorar. Não dá para não chorar. É muito forte. E daí vem, sabe? E daí vem. Quando chegou em Aicarim, para nós subirmos as escadas, Aicarim é o lugar onde Isabel morava com Zacarias. Para a gente subir as escadas, para chegar na casa dela, você imagina que agora são escadas. O que foi que Maria passou no 3º mês de gestação para chegar até lá em cima? Eu já tinha problema no joelho. O padre Tony virou para os jovens, porque essa viagem eu fui, porque foi uma viagem bem mais barata que ele fez para os jovens. Aí deu para fazer, sabe? Foi a PJ que foi nessa época. Aí ele disse para os jovens, nós vamos subir rezando o terço, mas ninguém vai passar da Alice. Porque quem tinha mais dificuldade para subir era eu. Os jovens subiu 3, 4, correndo, no instante eles estavam lá em cima. E eles tiveram que se deter. Gente, foi muito bonito aquele momento. Vocês entenderam? Então, como que eu não vou guardar lembranças boas daquele lugar? Eu chorei demais.
Isadora, eu entrei na casa da Natividade, no lugar onde Jesus nasceu, que a gente abaixa a cabeça assim, aí escuta as pessoas fazendo shhh, porque você vem conversando de lá e não imagina que você vai baixar tanto a cabeça para entrar na igreja da Natividade, porque é lá embaixo o estábulo. Aí tem o lugar onde Jesus nasceu. Gente, eu estou de frente para vocês e não tenho por que mentir, pelo amor que eu tenho aos meus filhos. Eu senti, eu estou arrepiada. Eu senti cheiro de estábulo, eu senti. E naquele momento só me veio uma frase. Eu amo obstetrícia. Quem me conhece sabe que eu amo obstetrícia. E eu dizia assim, meu Deus, ela sentiu tanta dor e não tinha ninguém aqui Para ajudar. Entendeu? E a gente sabe que foi uma coisa divina, mas que ela sentiu dor. Aquilo mexe com a gente demais, por onde a gente passa. Então, eu queria que vocês realmente começassem a ler o Evangelho, começassem a ler pelo Evangelho, fossem se emocionando a cada dia, a cada leitura, e lessem mais e mais e mais e mais. E quando cada coisa do Evangelho lhe chamar a atenção, pode buscar lá no Velho Testamento que está escrito. Jesus Cristo é um que cita muito Isaías. Não é verdade? Um grande profeta. Ele cita muito o profeta Isaías. Pois é isso, gente. Me perdoe, mas a gente não, maravilha. Eu estou assim, encantada. Se a gente puder. A gente fica só ouvindo as histórias, né, Ju? É bom demais. Só querendo saber mais, escolher mais. É gostoso. Aí a gente vai. Eu ia falar. Por isso que eu não acredito. Vocês viram semana passada que teve uma publicação em vários grupos de que o Papa disse que as homilias devem ser mais curtas? Eu vi, achei assim estranho. Eu não acho. A gente já fala pouco de Bíblia. O único momento que o padre tem para explicar a Bíblia é a homilia. Sim. Se ele não explicar naquela hora, como é que é? Verdade. A gente tem preguiça de ler a Bíblia. Quer ver só a liturgia diária. E muito mal, porcamente. Ou então tem muita gente que só faz copiar, colar e encaminhar. Não é isso, não? É verdade. Lê de verdade. Pega a Bíblia na mão e lê de verdade. A letra é pequenininha, de propósito, para você ser oftalmologista. Por isso que existe oftalmologista. Eu queria só dar uma outra dica para quem quer começar a ler a Bíblia. Procure o seu santo de devoção e veja quais livros seu santo de devoção gostava. Por exemplo, eu sou muito apaixonada por Santa Teresinha. E no livro História de uma Alma, ela traz várias passagens bíblicas. Então, toda vez que eu li uma parte lá na História de uma Alma, eu ia lá na Bíblia para ver a continuidade, por curiosidade. E para ver também como tinha na minha Bíblia. E uma vez, no momento de confissão, olha só, eu sou muito apaixonada, devota de Santa Teresinha. E no momento de confissão, que eu acho que é o momento que a gente está muito ligada ao padre, ao sacerdote, e realmente a gente se abre, ele me indicou, sem saber que eu era devota de Santa Teresinha, ele me indicou um salmo para ler. Ele disse, leia o Salmo 130. Aí eu li e me indicou uma música, Minha Pequenez. Exatamente, é uma música, essa música, ela fala sobre o Salmo 130, que é Conhecimento de Santa Teresinha. Que é um salmo que fala exatamente sobre essa questão de desapego das grandezas, desapego do mundo, apego às coisas de Deus. Então, assim, é um caminho. Você já é devoto daquele santo, você conhece a vida dele, mas qual foi o caminho que ele seguiu da palavra? Né? O que abriu os olhos dele para a palavra de Deus pode abrir também os seus olhos. A Cida está colocando aqui, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, quem é devoto de Nossa Senhora tem que ler o Evangelho mesmo. São Lucas, e São Lucas, comece logo pelo Evangelho de Lucas. Certeza. E se não, quando terminar de ler São Lucas, lê São Lucas de novo, e quando terminar de ler, aí vai ler São Luís Maria Grignon de Montfort. Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção, o Ato dos Apóstolos também, né, onde São Paulo fala muito sobre Nossa Senhora. É verdade. E no Apocalipse, a aparição maravilhosa dela. Sim, verdade.
Pois, minha gente, Pois a vamos gente- agora fazer as contemplações? São Vamos 3 lá. contemplações, a gente tem 33 pessoas da de Jesus Cristo, né? Aí a gente vai escolher, cada um escolhe um número, uma Quem vai inspiração anotar? agora do Divino Espírito. 35. Eu tô com Eu papel vou aqui e anotar porque caneta. eu Quer tenho que anotar? salvar a live, aí eu vou anotar, Ju. Sim, senhora. Diga lá. Isso mesmo. Bora, quem diz o primeiro Então, número? gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até essa hora. A gente sabia que não ia ser uma live rápida, porque tem Já três peço tagarelas desculpa falando com também, né? vocês. Isadora, eu já digo que na segunda-feira, quando cair eu e a Ju para fazer o rosário, é garantia que não vai terminar na hora certa. É garantia. Agora tu imagina É, ficar eu, tu e a Ju. Eita! 3 horas de Gente, eu acho rosário. bom, sabe por quê? Porque segunda-feira o sol só bate na coroa de Nossa Senhora depois de 6h40. Pronto, Quando eu então termino antes do de rosário, eu fico 6h40 não sentindo pode falta. acabar. É. Ô, gente. E aí, vão ser Eu só as queria... Bíblias ou a gente vai fazer rosa também? Vamos fazer rosa hoje também, né? É bom. É a última live de setembro, né? Bora lá. Isso. 2 rosas. Preparatório para as novenas, Santa Teresinha de Jesus, está chegando aí Verdade. Atenção, gente, depois também. da manhã, eu quero que alguém dê notícias da Manuela. Tinha uma história de que a Manuela ia ser operadora Já de 17 teve, Já pariu nasceu, hoje. Maria Helena, hoje. Coisa mais... É porque eu tô com o celular bem aqui na live, não mostrava, botava O meu também. coisa mais linda. Pois depois passa a Maria Helena para mim, por favor. Tá, vou Coisa mostrar pra boa. senhora daqui a pouquinho que passa, tá pariu hoje. Uma coisa boa. Olha E a só. gente rezou hoje cedo no rosário por ela também. Foi, eu vi. A Então senhora foram sabe vão ser tudo. 3 Bíblias, 2 rosas e uma medalha e o lírio, né? Isso, isso. Vamos lá, então. O lírio é o 19. Isso. Uhum. E aí? Eu vou contar o 19. Eu vou contando o 19. Peraí, Eu vou contando. uma rosa é o 13. Vamos fazer assim, um de cima para baixo, outro de baixo para cima. Uma Certo. rosa é o 13. Uhum. Eu já disse 2 números. Aí eu vou olhar o 13 de baixo pra cima, tá bom, tia? Sim, mas vamos dizer os outros logo, que aí vai todo mundo olhar. Ah, Tá tá bom, certo. Número Hoje não 8 sai para a ninguém. segunda rosa. 8 para a segunda Olha. rosa. A medalha, 24, Santa Teresinha. 24. E as 3 Bíblias. 33, Idade de Cristo. Vamos botar Número o 1. mês da Bíblia. E o mês da Bíblia. O mês da Bíblia é o 9. número 9. E a gente... Aí, eu vou querer agora também o número 4, porque a gente nunca contempla as 3 primeiras pessoas, as primeiras pessoas que entram, que é o número 4. Eu falei o número 1 agorinha. Foi, então, número 1. Foi o número 1. Eu lembro que a Então, mamãe, olha quando só. fazia live, ela Por amava ordem. contemplar o número 1. Então, olha só. O 1 em ordem, tá bom? Aí eu vou dizendo quem é o quê. 1, 9, 13... 8, 9, 13, 19, 24 e 33. Pronto. 1 de cima para baixo. Já viram quem é? Deixa eu ver. É Maria Santíssima, acho que é a Andressa. Aniversariante de ontem. Maravilha! O que a Andressa ganhou, tia? Uma Número Bíblia. 8, uma Bíblia. Oh, coisa boa. Parabéns, Andressa. Vamos Agora, combinar, viu, número André, de 8. pegar a Bíbliazinha. Número 8. Com quem é? Contigo, Ju? Comigo, é. Bíblia De cima para baixo ou de baixo para cima, o número 8? Agora é de baixo para cima. O número 8. Eu vou lá. 8, Jean Souza. Ah, o marido da Carol, condutora da Misericórdia. Olha Carol aí. que tá é tu, Carol, que tá no do Jean? Ou é o Oi, Jean? Jean, que acabou de participar do texto dos homens e emendou com o estudo. Também pode ser, né? Pode Foi ser. a Não, o Nossa Jean, Senhora ele dizendo é pra ativo. É Nossa Senhora dizendo para ela e para o Jean que eles continuem
e persevere no texto dos homens, viu? O Jean mesmo, Jean. Souza. Ok. Cheiro, Jean. 9. De cima para baixo, né? Isso, é. 8, 9. Maria Aparecida. Sou xará, tia. Olha só, a Maria Aparecida. Maria Aparecida ganhou 9. Outra Bíblia. Ô, coisa. A gente ganhar uma Bíblia no mês de setembro é uma bênção sem tamanho. É um chamado. Um chamado. Próximo. Agora 13 de baixo para cima. Lá vou eu. Foi. 13. Rosilene Santos. Rosilene Lopes da Silva Santos. Posso botar só Rosilene Santos, né? O nome do perfil dela, tia, é Rosilene. Para marcar, é Rosilene Lopes da Silva Santos. Ok, Rosilene Lopes da Silva Santos. Número 13, a segunda rosa de Nossa Senhora. Com um número desse, ganhando uma rosa de Nossa Senhora, essa hora da noite, ela está querendo que você durma bem, pensando nela, e que ela vai te botar para dormir, e você vai ver como o seu dia amanhã vai ser mais bonito ainda do que o de hoje. Deus te abençoe. De cima para baixo, né? 19 agora. 19, de cima para baixo, né? Sim, isso. É o lírio. Andressa... 19, Poliane Melo. Poliane. É Poliane? Melo. Poliane Melo. Olha esse recado aqui da Raimundinha Batista. A Bíblia não pega comigo, não. Andressa. É com a Ju. É comigo que pega, Raimundinha, viu? É comigo. Aí ela disse, não, Andressa, foi a vela. Que vela? Será que é a vela de São Miguel, que era com a Críade? Será que não foi? De vela, não. Dona Raimundinha, a senhora pega e manda no direct, tá bom? Aí a gente conversa com a senhora, viu? Pra saber o que aconteceu. Nós vamos resolver, viu, Raimundinha? Vamos resolver. Tem outro recado aqui da dona Maria Auxiliador, Maria Auxílio, falando sobre as crianças da paróquia de Nossa Senhora da Glória, que estão precisando de Bíblia para catequese. São 40 crianças. Atenção, vamos ajudar, sim. Vamos abraçar essa causa. E daqui a outubro, que é mês de Nossa Senhora, todo mundo, antes de chegar o advento, hein? 40 Bíblias. Vamos assumir esse compromisso. Verdade. Rosário, Virtuosas e Maria Santíssima. Vamos comprar 40 Bíblias para essas crianças. Pode deixar, nós vamos resolver, Maria Auxílio. Muito obrigada. 40 Bíblias, assumido, hein? Com certeza. 24. De baixo para cima agora, né? Me perdi. Medalha. Olívia Monteiro. Olha! Ai, a esposa do Nando. Olha aí. Monteiro. Muito bem, Olívia. Vai pegar a medalha comigo, Olívia. Deus te abençoe, viu? Isso é Nossa Senhora dando um recado bonito para você andar com a medalha bem aqui na frente, dizendo, sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora Nossa Senhora é minha. Amém. Que bom, que bom. Beijo, Olívia. Agora, número 33. Já temos um doador aqui para uma Bíblia, eu acho. Fátima Magalhães. Fale com a Jusceline. Agora... Fatinha eu conheço. As 40 Bíblias que vai anotar é Jusceline. Já estou anotando aqui. A Fatinha não erra, não, minha amiga. Se prometeu, Fátima Magalhães. Daí 33. dá, minha amiga. 33, o último mesmo, tia. Lá embaixo. De cima para baixo mesmo. Pronto. Fátima Magalhães. Tá vendo? Quem faz o bem, colhe o bem, olha aí. Olha só, Fatinha, uma Bíblia para ela, que tal?
Fatinha, agora você doa 2. Que bom, gente. Tão bom, né? Eu fico aqui o tempo que for preciso. Por isso que eu fiz aquele a história do Papa dizer que quando eu vou para a missa, eu não quero é que acabe. Eu acho tão bom ficar dentro da igreja. É muito, mas a gente sabia que ia ser muito legal. A gente agradece do fundo do coração, sabe? A parceria, vocês terem passado esses 3 estudos com a gente. Foi feito tudo com muito carinho, com muito amor, para que a gente realmente possa se abastecer, tanto vocês quanto a gente, porque para a gente estar aqui, a gente precisou se reunir, estudar, procurar também. Então, é uma forma da gente também estar se abastecendo de Jesus. Então, socorro, mas estou anotando aqui, socorro Macedo. Mais já bênção. tô anotando. Quem quiser pode falar comigo, viu? Que eu já estou fazendo a lista e eu sou igual o SPC. Passa nada, Eita, prometeu vou Ave buscar. Maria. Meu Deus, nosso Senhor, vai dar tudo certo. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, pela paciência, pelos ensinamentos. Aqui a gente sempre aprende muito, muito mais. E assim, quanto mais a gente aprende, mais a gente ama. Então, conhecimento nunca é demais, principalmente quando se refere à nossa igreja, à nossa religião, à nossa fé, porque ela só vem para fortalecer. Quanto mais a gente sabe, mais fortaleza a gente tem de fé. Verdade. Que bom. Então, me despeço de vocês também, gente, agradecendo por vocês estarem com a gente até essa hora. É grande a nossa alegria. Sabe aquela música que diz: é grande o Senhor, é nosso Deus, atento aos corações, buscou em Nazaré. Entre os humildes Maria foi eleita. Vinde todos confessar tamanha fé. Então é isso, gente. É bom demais. É bom estar aqui, é bom estar com vocês, é bom cantar, é bom louvar. E a gente vamos cada vez mais lembrar que a Bíblia realmente a nossa comunicação maior. Vamos estar perto de Deus e de Nossa Senhora, sempre acreditar que tudo que Ele criou, Ele disse que era bom. E que a Trindade Santa já existia. Porque tudo dizia assim, Deus criou não sei o quê, e ele viu que era bom. Deus criou e ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é esses nós? A nossa. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade num só. Eles já estavam lá. E a mulher, nós já sabemos quem era. Amemos cada vez mais esse Deus que nos ama muito, viu? Misericórdia e paz para todo mundo. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Paz. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo a todos. Boa noite abençoada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.